homem humilha e faz uma idosa chorar dentro do avião. Porém, no dia seguinte, ele encontra a senhora ao lado de seu chefe e se desespera. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O som estridente do despertador cortou o silêncio do apartamento na Vila Olímpia às 5h30 da manhã. Thales Mendonça Dresden abriu os olhos e, mesmo antes de desligar o alarme, já estava mentalmente revisando sua apresentação para a reunião do dia. Aos 32 anos, ele havia conseguido o que muitos de sua idade apenas sonhavam: um cargo de diretor júnior em uma das maiores empresas de tecnologia do país, a Dresden Technology Solutions. Do seu apartamento no 24º andar, observou as luzes da cidade que começavam a se acender, formando um tapete dourado que se estendia até onde a vista alcançava. São Paulo despertava junto com ele, e Thales sentia que cada minuto era precioso. Seguiu sua rotina matinal com a precisão de um relógio suíço: 45 minutos de exercícios na academia do prédio, banho, café especial da cafeteria gourmet do térreo, e às 7h15 já estava dentro do Uber Black, a caminho do aeroporto de Congonhas. Primeira classe para o Rio de Janeiro, finalmente, pensou, ajustando a gravata italiana em frente ao espelho do banheiro do aeroporto. Não era apenas uma viagem de negócios, era a materialização de todo o seu esforço. Desde que entrara na Dresden Tech como trainee há 8 anos, Thales havia calculado cada passo de sua ascensão meticulosamente. O saguão do aeroporto fervilhava com executivos apressados e turistas sonolentos. Thales atravessou a multidão com a confiança de quem sabia exatamente seu lugar no mundo. Sua mala de rodinha importada deslizava silenciosamente pelo piso, contendo não apenas seu notebook e documentos, mas também a certeza de que aquela reunião seria mais um degrau em sua escalada ao topo. Na fila preferencial do embarque, checou mais uma vez seus e-mails no iPhone último modelo. A apresentação para o conselho da Dresden Tech estava impecável. Gráficos, projeções, estratégias de expansão, tudo milimetricamente preparado. Seria sua primeira apresentação para o conselho desde sua promoção, e Thales estava determinado a provar que merecia cada centavo de seu novo salário. O embarque transcorria normalmente quando uma confusão na entrada do Finger chamou sua atenção. Uma senhora de cabelos grisalhos, aparentando seus 70 e poucos anos, discutia com a comissária sobre seu assento. Thales tentou ignorar a situação, mas era impossível não ouvir a conversa. Senhora, infelizmente seu assento está na última fileira da classe econômica, explicava a comissária pacientemente. Mas eu preciso ficar mais próxima do banheiro, insistia a senhora, sua voz trêmula denunciando certo desconforto. Tenho problemas de saúde. Thales revirou os olhos discretamente. Problemas de outras pessoas não eram sua preocupação naquele momento. Tinha uma apresentação crucial em algumas horas e precisava revisar alguns pontos durante o voo. Acomodou-se em seu assento na primeira classe 2A, próximo à janela, e começou a organizar seu espaço de trabalho. O voo decolou pontualmente, como Thales apreciava. Após atingir a altitude de cruzeiro, abriu seu laptop e começou a trabalhar. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. A mesma senhora do embarque estava ali, acompanhada da comissária. Senhor, começou a comissária em tom profissional, temos uma passageira que está passando mal e precisamos acomodá-la mais próxima ao banheiro. O senhor se importaria em trocar de lugar? Seria apenas durante este voo. Thales sentiu o sangue subir à cabeça. Trocar seu assento de primeira classe, que havia custado uma pequena fortuna, por um lugar na classe econômica, era inadmissível. Olhou para a tela de seu laptop, onde os gráficos de projeção de crescimento piscavam como lembretes de sua importância. Sinto muito, mas estou no meio de uma apresentação crucial, respondeu sem desviar os olhos da tela. Preciso deste espaço para trabalhar. Tenho certeza que podem encontrar outra solução. A senhora, que até então mantinha uma expressão neutra, deixou escapar um suspiro quase imperceptível. Seus olhos, por um momento, encontraram os de Thales, que rapidamente voltou sua atenção para o laptop. A comissária, após mais algumas tentativas infrutíferas,
acabou levando a senhora de volta à classe econômica. Durante o resto do voo, Thales mergulhou em suas planilhas e apresentações, ignorando a pequena voz em sua consciência que tentava lembrá-lo de algo sobre empatia e humanidade. Afinal, não era assim que se chegava ao topo, pensava ele. O sucesso exigia foco, determinação e, às vezes, decisões difíceis. Quando o avião pousou no Santos Dumont, Thales foi um dos primeiros a desembarcar, ansioso para chegar ao hotel e fazer os últimos ajustes em sua apresentação. Mal sabia ele que aquela decisão aparentemente simples de não ceder seu lugar seria o catalisador de uma série de eventos que mudariam completamente sua vida profissional e pessoal. Na manhã seguinte, Thales atravessou o saguão do luxuoso hotel na Barra da Tijuca com a postura de quem já tinha a vitória garantida. Seu terno italiano sob medida e a pasta de couro legítimo completavam a imagem do jovem executivo de sucesso que tanto se empenhava em construir. O café da manhã havia sido servido em seu quarto, ovos benedictine e suco de laranja orgânico, exatamente como solicitara. O motorista da empresa já o aguardava em frente ao hotel em um Mercedes-Benz Classe S. Durante o trajeto até a sede da Dresden Tech, no Rio, Thales fez questão de responder todos os e-mails pendentes em seu celular, incluindo algumas mensagens ríspidas para sua equipe em São Paulo sobre relatórios que considerava abaixo do padrão. Ao chegar ao moderno edifício empresarial com vista para o mar, Thales foi recebido por Heitor Villanova, seu superior direto, que parecia estranhamente ansioso. Thales, ainda bem que chegou cedo. Houve uma mudança de última hora na reunião, disse Heitor, guiando-o para o elevador panorâmico. Dona Sofia Weissmann estará presente. O nome atingiu Thales como um soco no estômago. Dona Sofia era praticamente uma lenda viva no mundo corporativo brasileiro. Fundadora da Dresden Tech, junto com seu falecido marido nos anos 80, ela havia transformado uma pequena empresa de software em um gigante da tecnologia. Mesmo após se aposentar da presidência, deixando o cargo para seu filho Theodor Weissmann, ela ainda era conhecida por aparecer em momentos cruciais para a empresa. Mas Thales gaguejou, pela primeira vez em muito tempo, sentindo-se desconfortável. Pensei que ela estava em Nova York. Voltou ontem, respondeu Heitor, checando seu relógio, e fez questão de participar desta reunião específica. Disse que tem especial interesse no projeto de expansão. O elevador chegou ao último andar, onde ficava a sala de reuniões principal. Thales sentiu suas mãos suarem levemente enquanto organizava suas apresentações no laptop. A sala, aos poucos, foi sendo ocupada por executivos seniores, todos em seus ternos impecáveis e expressões sérias. Theodor Weissmann, atual CEO da empresa, entrou na sala com sua presença imponente e característica. Alto, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados e um terno que certamente custava mais que o carro de muito executivo ali presente, ele cumprimentou a todos com aquela cordialidade formal típica dos grandes líderes. E então, ela entrou. Thales sentiu seu coração parar por um momento. Ali, usando um elegante conjunto de saia e blazer azul marinho, estava a mesma senhora do avião. Dona Sofia Weissmann em pessoa, com seus cabelos prateados impecavelmente arrumados, e aquele olhar penetrante que tanto intimidava quanto inspirava respeito. Seus olhares se cruzaram, e Thales teve certeza absoluta que ela o reconheceu. Como não reconheceria o jovem executivo que se recusara a ceder seu lugar no avião? Por um momento, pensou em todas as manchetes de jornais que sua carreira havia gerado nos últimos anos. O prodígio da Dresden Tech, o mais jovem diretor da história da empresa, o futuro da tecnologia brasileira. Agora, todas essas manchetes pareciam vazias diante do olhar sereno de Dona Sofia. Ela não demonstrou nenhuma reação ao vê-lo, mantendo sua expressão profissional e distinta. Sentou-se ao lado do filho, Theodor, e começou a revisar alguns documentos que sua assistente lhe entregara. Bom dia a todos, começou Theodor, sua voz grave preenchendo a sala. Como sabem, estamos aqui para discutir o projeto de expansão para o mercado latino-americano. Thales Dresden, por favor, pode começar sua apresentação? Thales levantou-se, tentando manter a compostura. Suas mãos tremiam levemente
enquanto conectava seu laptop ao projetor. A apresentação, que havia revisado dezenas de vezes agora, parecia inadequada, quase infantil, principalmente porque, a cada slide que passava, sentia o olhar de Dona Sofia sobre si, não um olhar de julgamento, mas de genuíno interesse e análise. Nossa proposta, começou ele, sua voz menos firme que o habitual, é uma expansão agressiva para os mercados da Argentina, Chile e Colômbia nos próximos 18 meses. Foi quando Dona Sofia levantou a mão delicadamente, interrompendo-o. Jovem, ela disse, sua voz surpreendentemente calorosa. Antes de continuarmos, gostaria de fazer algumas considerações sobre o mercado latino-americano. Tenho alguma experiência nesse campo que talvez possa ser útil para sua apresentação. Tales engoliu em seco. Ali estava ela, a mulher a quem negara um assento na primeira classe, oferecendo-se para ajudá-lo. A ironia da situação não poderia ser mais cruel, ou mais educativa. O Café Colombiano, um charmoso estabelecimento no coração do Leblon, ainda estava praticamente vazio quando Tales chegou, pontualmente, às 7h30 da manhã. Para sua surpresa, Dona Sofia já estava lá, sentada em uma mesa discreta nos fundos do local, com uma xícara de café e alguns papéis espalhados à sua frente. Pontualidade é uma virtude que admiro, disse ela, indicando a cadeira à sua frente. Especialmente em um país onde o famoso jeitinho brasileiro às vezes se estende aos horários. Tales sentou-se, ainda desconfortável com a situação. A garçonete aproximou-se e, antes que ele pudesse fazer seu pedido elaborado de café especial, Dona Sofia interferiu. 2 cafés da casa, por favor. O café daqui é especial não pelo marketing, mas pela história. O dono, seu Manuel, importa os grãos diretamente de pequenos produtores colombianos há mais de 30 anos. É o tipo de relacionamento comercial que não se constrói com apresentações em PowerPoint. A indireta era sutil, mas clara. Tales sentiu suas faces corarem levemente enquanto observava a senhora à sua frente organizar alguns documentos antigos. Sabe, Tales, continuou ela, quando fundei a Dresden Tech com meu marido, não tínhamos nada além de um sonho e muito trabalho duro. Éramos pequenos, mas já pensávamos grande. A diferença é que nunca deixamos o tamanho de nossos sonhos nos impedir de ver as pessoas ao nosso redor. Ela retirou de uma pasta antiga algumas fotos amareladas. Em uma delas, um casal jovem sorria em frente a uma pequena sala comercial na rua 25 de Março, em São Paulo. Este foi nosso primeiro escritório. Mal cabíamos lá dentro, mas fazíamos questão de receber pessoalmente cada cliente. Tales observava as fotos com genuíno interesse. Era difícil associar aquela pequena empresa da foto com o império tecnológico que a Dresden Tech se tornara. A senhora construiu algo incrível, comentou ele, sinceramente impressionado. Nós construímos, corrigiu ela suavemente. Cada funcionário, cada cliente, cada parceiro comercial contribuiu para isso. Inclusive aqueles que nos ensinaram lições valiosas através de seus erros. O café chegou, e Tales teve que admitir que era excepcional. Simples, mas com um sabor complexo e marcante. Sobre ontem, começou ele, mas Dona Sofia ergueu a mão, interrompendo-o gentilmente. O passado só é útil pelas lições que nos ensina, Tales. Não estou aqui para julgar suas ações, mas para garantir que o futuro da empresa que construí esteja em boas mãos. E vejo muito potencial em você. Ela abriu uma pasta mais recente, revelando análises detalhadas do mercado latino-americano. Seus números estão corretos. Sua análise técnica é impecável. O que falta é o elemento humano. Por exemplo, você sabia que na Colômbia, um aperto de mão pode durar o dobro do tempo que consideramos normal no Brasil? E que na Argentina, chegar exatamente no horário marcado para um jantar de negócios pode ser considerado rude? Tales pegou-se fazendo anotações mentais, absorvendo cada palavra. Era um tipo diferente de conhecimento daquele que estava acostumado. Não vinha de livros ou planilhas, mas da experiência vivida. A Dresden Tech não precisa apenas de executivos brilhantes, Tales. Precisamos de líderes que entendam que cada decisão que tomamos afeta vidas reais. Quando você se recusou a ceder seu assento no avião,
Não estava apenas dizendo não a uma senhora idosa. Estava perdendo uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. O golpe foi certeiro, mas necessário. Thales sentiu o peso de suas ações como nunca antes. Por que a senhora não contou ao Theodore sobre o incidente do avião? Perguntou ele finalmente. Dona Sofia sorriu, um sorriso cheio de sabedoria e compreensão. Porque acredito que algumas lições precisam ser aprendidas através da consciência, não da punição. Além disso, vi em seus olhos algo que me lembrou muito meu falecido marido. Aquela mesma ambição feroz, aquela mesma determinação. Ele também precisou aprender a equilibrar sucesso com humanidade. A conversa continuou por mais uma hora, durante a qual Dona Sofia compartilhou histórias da construção da empresa, dos desafios enfrentados, das decisões difíceis que precisaram ser tomadas. Cada história carregava uma lição valiosa sobre liderança, empatia e a importância do fator humano nos negócios. De volta a São Paulo, Thales encontrou seu escritório na Dresden Tech, diferente do que havia deixado. Não eram as paredes espelhadas do vismelt 8º andar do edifício corporativo que haviam mudado, nem a vista privilegiada do Parque Ibirapuera ao fundo. A mudança estava em como ele percebia aquele espaço agora. As palavras de Dona Sofia ecoavam em sua mente enquanto ele observava sua equipe através das paredes de vidro. Marina Siqueira, sua analista sênior, trabalhava concentrada em seu computador, provavelmente nos relatórios que ele havia criticado tão duramente antes da viagem. Felipe Assunção, o coordenador de projetos, conversava em videochamada com parceiros colombianos, tentando estabelecer as bases para a expansão. Com licença, Thales. A voz de Heitor Villanova interrompeu seus pensamentos. O pessoal da Bogotá está pedindo uma reunião urgente. Parece que há algumas resistências internas ao nosso modelo de implementação. Thales respirou fundo, lembrando-se do café com Dona Sofia. Na verdade, Heitor, acho que precisamos repensar nossa abordagem. Você tem um momento? A surpresa no rosto de seu superior era evidente. Thales Dresden pedindo opinião antes de tomar uma decisão? Algo havia mudado. Durante a hora seguinte, Thales compartilhou com Heitor as percepções que havia ganho no Rio de Janeiro, não apenas sobre o projeto em si, mas sobre a importância de construir relacionamentos sólidos. Para sua surpresa, Heitor não apenas concordou, mas parecia aliviado. Sabe, Thales, disse Heitor relaxando em sua cadeira. Sempre admirei sua competência técnica, mas às vezes me preocupava com sua intensidade. Dona Sofia tem esse dom de enxergar além dos números, não é? A tarde transcorreu em uma série de reuniões diferentes das que Thales costumava conduzir. Em vez de simplesmente apresentar diretrizes e cobrar resultados, ele estava pela primeira vez realmente escutando sua equipe. Marina revelou que tinha família na Colômbia e conhecia bem as particularidades do mercado local. Felipe compartilhou experiências de projetos anteriores que poderiam ser valiosas para evitar erros comuns. Era como se um novo mundo de possibilidades estivesse se abrindo, simplesmente porque ele havia decidido dar um passo atrás e ouvir. No final do dia, enquanto organizava sua mesa para ir embora, seu celular vibrou com uma mensagem de Theodore Weissman. Reunião amanhã, 9 horas. Apresentação do novo direcionamento estratégico para o Conselho. Minha mãe estará presente por videoconferência. O antigo Thales teria passado a noite em claro, preparando uma apresentação impressionante, cheia de termos em inglês e gráficos complexos. Mas algo havia mudado. Em vez disso, ele reuniu sua equipe na sala de reuniões. Preciso da ajuda de vocês, disse ele, para espanto geral. Vamos construir isso juntos. A noite avançou com pizzas pedidas do Brás e café forte da cafeteria da esquina. Marina trouxe suas percepções sobre o mercado colombiano, incluindo detalhes culturais que nenhuma pesquisa de mercado capturaria. Felipe apresentou um cronograma mais realista, baseado em sua experiência com projetos internacionais. Thales chamou Marina quando já passava das 22 horas. Posso ser sincera? Esse é o primeiro projeto em que realmente me sinto ouvida desde que entrei na empresa. Suas palavras atingiram Thales como um soco no estômago. Quantas outras contribuições valiosas ele havia perdido ao longo dos anos por estar tão focado em sua própria visão do sucesso?
Em seu apartamento na Vila Olímpia, mais tarde naquela noite, Thales não conseguia dormir. Da sua varanda, observava as luzes da cidade que nunca dormia, pensando em como sua perspectiva havia mudado em tão poucos dias. O mesmo apartamento que antes o enchia de orgulho por ser um símbolo de status, agora parecia vazio, carente de algo que ele estava apenas começando a compreender. Pegou seu telefone e, num impulso, enviou uma mensagem para Dona Sofia. A senhora estava certa. O verdadeiro valor não está nos números. A resposta veio quase instantaneamente. O verdadeiro valor, querido Thales, está nas pessoas. E você está começando a descobrir isso. Durma bem. Amanhã será um grande dia. Pela primeira vez em anos, Thales foi dormir sem checar suas ações na bolsa ou seus e-mails. Em vez disso, passou alguns minutos pensando em cada membro de sua equipe, nas histórias que havia descoberto naquela noite, nas vidas por trás dos crachás corporativos. O sono veio fácil, trazendo consigo uma paz que ele não sentia desde seus primeiros dias na empresa. A sala de reuniões do conselho estava lotada naquela manhã. O sol que entrava pelas janelas do alto do prédio iluminava as expressões expectantes dos executivos presentes. Na tela de videoconferência, Dona Sofia aparecia elegante como sempre, mesmo através da conexão digital. Thales observou os rostos ao seu redor enquanto organizava seus materiais. Theodore Weissman ocupava a cabeceira da mesa, seu semblante sério mascarando qualquer emoção. Os outros conselheiros, alguns dos quais estavam na empresa desde sua fundação, aguardavam com expressões que variavam entre o ceticismo e a curiosidade. "Bom dia a todos", começou Thales, sua voz firme mas diferente do tom autoritário que costumava usar. Antes de iniciar a apresentação formal, gostaria de compartilhar uma história. Alguns conselheiros trocaram olhares surpresos. Este não era o Thales Dresden que conheciam. O jovem executivo sempre direto ao ponto, sempre focado em números e resultados. Há uma semana, eu estava em um avião, convencido de que sabia exatamente o que significava sucesso empresarial. Hoje, graças a algumas lições valiosas e à sabedoria de pessoas que admiro profundamente, percebo que estava apenas arranhando a superfície. Pelo monitor, era possível ver um leve sorriso se formar nos lábios de Dona Sofia. Nossa proposta para expansão na América Latina não mudou apenas em estratégia, mudou em essência, continuou ele. E para apresentá-la adequadamente, preciso da ajuda de algumas pessoas. Com um gesto, convidou Marina e Felipe a entrarem na sala. Os conselheiros mais conservadores se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Não era comum funcionários de níveis hierárquicos inferiores participarem de reuniões do conselho. Marina Siqueira, nossa analista sênior, tem família na Colômbia e um conhecimento profundo do mercado local que nenhuma consultoria externa poderia nos fornecer, apresentou Thales. Felipe Assunção, nosso coordenador de projetos, tem experiência prática em implementações internacionais que vai muito além de qualquer teoria. Durante a hora seguinte, a apresentação se desenrolou de forma diferente de qualquer outra já vista naquela sala. Não era apenas Thales falando, era uma equipe compartilhando uma visão construída em conjunto. Marina explicou as nuances culturais do mercado colombiano, incluindo histórias pessoais que ilustravam perfeitamente os desafios e oportunidades. Felipe apresentou um cronograma realista, baseado em experiências concretas. Como podem ver, continuou Thales, nossa proposta não é apenas de expansão de mercado, é de construção de relacionamentos duradouros. Sim, os números são importantes e eles estão todos aqui. Ele projetou uma série de gráficos e projeções financeiras, mas agora eles contam apenas parte da história. Theodore Weissman, que havia permanecido em silêncio até então, inclinou-se para a frente. E quanto ao investimento inicial? Nossa projeção anterior era mais agressiva. Com todo respeito, Sr. Weissman, respondeu Thales, o investimento inicial pode ser maior, mas o risco é significativamente menor. Construir relacionamentos sólidos leva mais tempo, mas cria fundações mais fortes. Ele está certo, Theodore. A voz de Dona Sofia soou clara através do sistema de áudio. Foi exatamente assim que construímos a Dresden Tech, um relacionamento de cada vez. A discussão que se seguiu foi intensa.
Alguns conselheiros questionavam a abordagem mais cautelosa, outros elogiavam a profundidade da análise cultural. Marina e Felipe respondiam às perguntas com conhecimento e segurança, demonstrando que a nova estratégia não era apenas teoria. Há algo mais, disse Tales, próximo ao final da apresentação. Gostaríamos de propor um programa de intercâmbio com nossos futuros parceiros colombianos, não apenas para treinar tecnologia, mas para verdadeiramente entender a cultura um do outro. Foi nesse momento que Theodor Weissmann fez algo raro. Sorriu. Sabe, Dresden, quando minha mãe insistiu em participar deste projeto, confesso que fiquei preocupado. Ela sempre teve digamos, sexto sentido para pessoas. Agora entendo por quê. A reunião se estendeu por mais 1 hora, com discussões produtivas sobre implementação e próximos passos. Quando finalmente terminou, os conselheiros se retiraram gradualmente, muitos parando para cumprimentar pessoalmente Marina e Felipe, algo impensável algumas semanas antes. Tales, chamou Dona Sofia através da videoconferência quando a sala já estava quase vazia. Poderia ficar um momento? Theodore também permaneceu, observando com interesse. Sabe, começou ela, quando o vi naquele avião, recusando-se a ceder seu lugar, vi muito do que eu mesma fui um dia. Determinada, focada, mas às vezes cega para o que realmente importa. Você me provou hoje que pessoas podem mudar, que podem crescer. A primeira viagem oficial de Tales a Bogotá foi muito diferente do que ele havia imaginado originalmente. Em vez de se hospedar no Four Seasons, como seria seu costume, seguiu a sugestão de Marina e ficou em um hotel boutique no charmoso bairro de Usaquém, onde poderia realmente experimentar a cultura local. Em sua primeira manhã na cidade, encontrou-se tomando café da manhã com Juan Carlos Mendoza, CEO da principal software house colombiana, em uma pequena cafeteria tradicional. O aroma do café colombiano recém-torrado preenchia o ambiente, lembrando-o de sua conversa com Dona Sofia no Rio de Janeiro. Sabe, Sr. Dresden, disse Juan Carlos em um português carregado de sotaque espanhol. Quando recebi o primeiro contato da Dresden Tech, esperava mais uma daquelas empresas brasileiras que chegam aqui achando que conhecem nosso mercado melhor que nós mesmos. Tales sorriu, reconhecendo seu antigo eu naquela descrição. E o que mudou sua percepção? Foi a forma como vocês abordaram a parceria. Principalmente depois que sua analista Marina compartilhou suas próprias experiências familiares aqui na Colômbia. Isso mostrou respeito por nossa cultura, algo raro no mundo corporativo. O café da manhã se estendeu por 2 horas, muito além do planejado no cronograma oficial. Juan Carlos compartilhou histórias sobre o mercado local de tecnologia, os desafios enfrentados e, mais importante, as oportunidades que poucos estrangeiros conseguiam enxergar. De volta ao hotel, durante uma videoconferência com sua equipe em São Paulo, Tales percebeu como sua perspectiva havia mudado. Felipe, acho que precisamos revisar nosso cronograma de implementação, disse ele. Juan Carlos levantou alguns pontos importantes sobre o calendário de feriados locais que não havíamos considerado. Mas isso vai atrasar o projeto em pelo menos 1 mês, respondeu Felipe preocupado. E qual é o problema? A voz de Dona Sofia, que participava da chamada como consultora, soou serena. 1 mês a mais para fazer algo direito é melhor que anos tentando consertar algo mal feito. As semanas seguintes foram intensas. Tales dividiu seu tempo entre Bogotá e São Paulo, construindo pontes não apenas entre empresas, mas entre culturas. Sua equipe cresceu, incorporando profissionais colombianos que traziam novas perspectivas e ideias. Uma tarde, enquanto caminhava pelo escritório temporário em Bogotá, Tales ouviu risadas vindas da sala de reuniões. Marina estava ensinando expressões em português para os novos colegas colombianos, enquanto eles retribuíam com gírias locais. Era exatamente o tipo de integração orgânica que nenhum manual corporativo poderia criar. Senhor, Dresden chamou Carolina Herrera, uma desenvolvedora sênior colombiana. Temos um problema com a integração dos sistemas. O antigo Tales teria imediatamente exigido relatórios detalhados e estabelecido prazos apertados para a resolução. Em vez disso, ele perguntou: "Você tem alguma sugestão de como podemos resolver isso?" Os olhos de Carolina brilharam com a oportunidade de contribuir. Nas 2 horas seguintes,
Ela apresentou uma solução que não apenas resolvia o problema técnico, mas também se adaptava melhor à realidade local do que o plano original. À noite, em seu quarto de hotel, Thales recebeu uma mensagem de Theodore Wiseman. Os números do primeiro mês de integração chegaram. Estão abaixo do projetado inicialmente. Thales sentiu um aperto no estômago, mas respirou fundo antes de responder. Abriu seu laptop e começou a redigir um e-mail detalhado, explicando não apenas os números, mas também os ganhos intangíveis que estavam conquistando. Falou sobre a equipe integrada que estava se formando, sobre as soluções locais que estavam descobrindo, sobre os relacionamentos que estavam construindo. Para sua surpresa, a resposta de Theodore foi quase imediata. Minha mãe sempre dizia que os melhores investimentos são aqueles que não aparecem no balanço do primeiro trimestre. Continue o bom trabalho. Naquela noite, sentado na varanda de seu hotel com vista para os Andes, Thales refletiu sobre sua jornada. O mesmo homem que há alguns meses se recusara a ceder um assento de avião, agora estava aprendendo que liderar não significava apenas dar ordens, mas criar espaços para que outros pudessem brilhar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Marina. Thales, preciso te contar uma coisa. Lembra aquele problema de integração que a Carolina resolveu hoje? Ela me disse que tinha essa solução em mente há semanas, mas tinha medo de sugerir porque achava que ninguém ouviria. Você está mudando isso. Você está mudando a forma como as pessoas se sentem sobre compartilhar suas ideias. As palavras de Marina o atingiram com força. Não eram os números em uma planilha que definiam seu sucesso agora. Era o impacto que estava tendo na vida das pessoas, a confiança que estava ajudando a construir, os talentos que estava ajudando a florescer. O retorno a São Paulo 3 meses após o início do projeto na Colômbia trouxe uma sensação diferente para Thales. O escritório da Dresden Tech, que antes parecia um campo de batalha corporativo, agora tinha um ar mais leve, mais colaborativo. As paredes de vidro que antes simbolizavam transparência, apenas arquitetônica, agora realmente permitiam que ideias e energia fluíssem livremente entre as equipes. Reunião extraordinária do Conselho marcada para amanhã, anunciou Heitor, entrando em sua sala sem a formalidade de antes. Theodore quer uma atualização completa do projeto. Em outros tempos, essa notícia teria desencadeado uma série de e-mails urgentes e relatórios de última hora. Agora, Thales apenas sorriu. Ótimo! Vamos convidar a equipe para preparar a apresentação juntos? A sala de reuniões no final daquela tarde era um retrato do que o projeto havia se tornado. Marina coordenava uma videochamada com a equipe de Bogotá, onde Carolina e outros colegas colombianos participavam ativamente. Felipe organizava os dados em gráficos que contavam não apenas a história dos números, mas também das pessoas por trás deles. Olha só isso, comentou Felipe apontando para uma planilha. O tempo de resolução de problemas caiu pela metade desde que implementamos o sistema de pareamento entre as equipes brasileira e colombiana. E não é só isso, completou Marina. As soluções estão mais criativas, mais adaptadas às necessidades locais. Aquela modificação que a Carolina sugeriu no módulo de pagamentos, 3 outros clientes já pediram para implementar. Enquanto observava sua equipe trabalhar, Thales recebeu uma mensagem de Dona Sofia. Como está nosso projeto colombiano? Nossa equipe está preparando a apresentação para o conselho amanhã, respondeu ele. A senhora estará presente? Não perderia por nada. Aliás, soube que você tem um voo para Bogotá na próxima semana. Sim, vamos iniciar a segunda fase do projeto. Classe executiva? Thales sorriu ao ler a mensagem. Na verdade, reservei na classe econômica. Descobri que as melhores conversas acontecem lá. A resposta de Dona Sofia foi apenas um emoji sorrindo. Na manhã seguinte, a sala do conselho estava diferente. Em vez das tradicionais apresentações formais, Thales havia organizado o espaço de forma mais colaborativa. Telas mostravam videoconferências com a equipe de Bogotá, e as paredes estavam cobertas com post-its coloridos contendo feedback real de clientes e colaboradores. Senhores conselheiros, começou ele, nos últimos 3 meses, aprendemos que expansão não é apenas sobre números em uma planilha, é sobre pessoas, culturas e relacionamentos.
A apresentação que se seguiu foi diferente de qualquer outra já vista naquela sala. Marina e Felipe alternavam-se com Carolina e Juan Carlos na tela, cada um compartilhando não apenas dados, mas histórias reais de como o projeto estava transformando a forma de trabalhar em ambos os países. Os números do primeiro trimestre ficaram 15% abaixo da projeção inicial, admitiu Thales com tranquilidade. Mas nossa taxa de satisfação do cliente está em 98%. Temos uma lista de espera de empresas querendo participar da próxima fase do projeto e nossa rotatividade de funcionários caiu a zero. Theodor Weissmann, que havia permanecido em silêncio até então, levantou-se de sua cadeira. Sabe, Dresden, quando assumi a presidência da empresa após o falecimento de meu pai, minha mãe me disse algo que nunca esqueci. Os números são importantes, mas são as pessoas que fazem a diferença. Pela tela, Dona Sofia sorria com orgulho. E você aprendeu essa lição mais rápido do que eu esperava, Thales. A reunião continuou com discussões animadas sobre as próximas fases do projeto. Os conselheiros, tradicionalmente focados apenas em resultados financeiros, estavam genuinamente interessados nas histórias de transformação cultural e desenvolvimento de talentos. No final da apresentação, Theodor fez um anúncio surpresa. O conselho aprovou a expansão do projeto para incluir programas de intercâmbio cultural entre todos os escritórios da Dresden Tech na América Latina. Thales, queremos que você lidere essa iniciativa. Mas, completou Dona Sofia, com uma condição. Você deve continuar viajando na classe econômica. Nunca se sabe quem você pode encontrar lá. A sala explodiu em risadas, e Thales sentiu uma onda de gratidão por todas as lições que havia aprendido. O jovem executivo arrogante, que media sucesso apenas por números e status, havia dado lugar a um líder que entendia o verdadeiro valor das conexões humanas. 6 meses haviam se passado desde o início do projeto colombiano, e a Dresden Tech estava diferente. O escritório em São Paulo, antes conhecido por seu ambiente competitivo e hierárquico, agora era citado em revistas de negócios como exemplo de cultura corporativa humanizada. Thales, observando a movimentação do escritório de sua sala, mal reconhecia o ambiente que ajudara a transformar. Thales, tem 1 minuto? Marina bateu em sua porta carregando uma pasta com o logotipo da empresa. Acabei de receber o relatório de satisfação dos funcionários do último trimestre. Ele fez sinal para que ela entrasse, notando como a dinâmica entre eles havia mudado. Não era mais uma relação de chefe e subordinada, mas de verdadeiros parceiros de trabalho. Os números são impressionantes, continuou ela, espalhando gráficos sobre a mesa. O índice de satisfação dos funcionários subiu 70%. As solicitações de transferência para o projeto latino-americano triplicaram. E olha só isso, 3 empresas do Vale do Silício entraram em contato querendo conhecer nossa metodologia de integração cultural. Thales sorriu, lembrando-se de como, há apenas alguns meses, sua única preocupação eram os números no balanço financeiro. E como está o pessoal em Bogotá? Carolina acabou de me enviar uma mensagem. A equipe dela desenvolveu uma nova feature no sistema que resolve aquele problema de compatibilidade que tínhamos com o mercado argentino. Ela disse que a ideia surgiu durante um dos almoços de integração que você sugeriu. O telefone de Thales tocou. Era Theodor Weissmann. Dresden, preciso de você na sala do conselho em 1 hora. Traga Marina e Felipe também. No caminho para a sala do conselho, Thales refletiu sobre sua jornada. O mesmo corredor que antes o enchia de ansiedade por possíveis cobranças, agora parecia apenas mais um espaço de trabalho onde pessoas colaboravam para um objetivo comum. Theodor os aguardava junto com outros executivos, incluindo Dona Sofia na tela de videoconferência. O semblante sério do CEO fez Thales se endireitar na cadeira, um reflexo de seus antigos hábitos. O conselho acabou de sair de uma reunião de 4 horas, começou Theodor. Estávamos discutindo o futuro da Dresden Tech e nossa estratégia de expansão global. Thales sentiu Marina e Felipe se tensionarem ao seu lado. Mudanças estratégicas geralmente significavam reestruturações, e reestruturações nem sempre eram positivas. O projeto latino-americano que vocês conduziram, continuou Theodor, mudou completamente nossa perspectiva sobre expansão internacional.
Os resultados financeiros do último trimestre superaram as projeções iniciais em 25%, mas mais importante que isso, ele fez uma pausa, olhando diretamente para Thales. Vocês criaram algo que não pode ser medido em planilhas. Dona Sofia interferiu pela tela. Vocês criaram conexões reais entre pessoas. Transformaram competidores em colaboradores. Fizeram da Dresden Tech não apenas uma empresa de tecnologia, mas um exemplo de como negócios podem ser conduzidos com humanidade. Theodore levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. O Conselho aprovou a criação de uma nova divisão, Global Cultural Integration. Será responsável por implementar a metodologia que vocês desenvolveram em todas as nossas operações internacionais. Thales sentiu o coração acelerar. Seria uma promoção? Uma nova responsabilidade? Marina, Theodore voltou-se para a analista, queremos que você lidere esta divisão. Sua experiência familiar na Colômbia e sua capacidade de construir pontes entre culturas são exatamente o que precisamos. O rosto de Marina se iluminou com surpresa e alegria. Felipe sorriu, apertando discretamente o ombro da colega em congratulação. Quanto a você, Thales, Theodore continuou. Temos outros planos. Dona Sofia tomou a palavra. Thales, quando nos conhecemos naquele avião, vi alguém que precisava aprender uma lição valiosa sobre humildade e humanidade. Hoje vejo alguém que não apenas aprendeu essa lição, mas a transformou em uma nova forma de liderar. Theodore retornou à sua cadeira, pegando uma pasta que estava sobre a mesa. O Conselho quer que você assuma a vice-presidência de Pessoas e Cultura da Dresden Tech. Não apenas para o Brasil, mas para todas as nossas operações globais. Thales sentiu o peso daquelas palavras. Há 6 meses, teria visto isso como apenas mais um degrau em sua escalada ao poder corporativo. Agora entendia que era uma responsabilidade muito maior, a chance de transformar a vida de milhares de pessoas. Com uma condição, acrescentou Dona Sofia, um brilho divertido em seus olhos. Todas as suas viagens internacionais continuarão sendo na classe econômica. As melhores lições da vida raramente acontecem na primeira classe. Era uma tarde quente de dezembro em São Paulo, quando Thales entrou no saguão do aeroporto de Congonhas, exatamente 1 ano após aquela fatídica viagem que mudara sua vida. Desta vez não estava sozinho. Marina, Felipe e uma pequena equipe o acompanhavam para uma série de workshops em diferentes países da América Latina. Ainda não acredito que vamos implementar o programa em toda a região, comentou Felipe, enquanto aguardavam na fila do check-in. Lembro quando você me disse que precisávamos repensar todo o cronograma por causa dos feriados colombianos. Na época achei que era loucura. Thales sorriu ajeitando sua mala. A mesma que antes usava para impressionar, agora carregava principalmente materiais para os workshops de integração cultural que conduziriam. Às vezes, precisamos reduzir a velocidade para chegar mais longe. O voo estava lotado, como era comum naquela rota. Enquanto caminhavam pelo corredor da aeronave em direção à classe econômica, Thales notou uma jovem executiva discutindo com a comissária sobre seu assento. A cena era estranhamente familiar. Senhorita, explicava pacientemente a comissária, infelizmente não temos como fazer a mudança para a primeira classe. O voo está completamente lotado. A jovem, que não devia ter mais de 30 anos, ajeitava nervosamente seu terno designer. Você não entende, tenho uma apresentação importante amanhã. Preciso trabalhar durante o voo. Thales se aproximou. Com licença, disse ele, posso ajudar? A jovem o reconheceu imediatamente. Seu rosto estava estampado em diversas revistas de negócios nos últimos meses, sendo celebrado como o executivo que revolucionou a cultura corporativa da Dresden Tech. Senhor Dresden, ela exclamou surpresa. Eu estava apenas tentando resolver um problema com meu assento. Entendo perfeitamente, respondeu ele com um sorriso compreensivo. Sabe, há 1 ano, eu estava exatamente na sua posição. Achava que precisava da primeira classe para ser produtivo, para provar meu valor. A jovem executiva o olhava com uma mistura de admiração e confusão. Mas aprendi que as experiências mais valiosas, as conexões mais significativas, acontecem quando nos permitimos estar presentes, quando vemos as pessoas ao nosso redor como seres humanos,
não como obstáculos ou degraus em nossa escalada profissional. Marina e Felipe, que observavam a cena, trocaram sorrisos cúmplices. Era como se o ciclo estivesse se completando. Na verdade, continuou Thales, por que não se junta a nós? Estamos indo para um workshop de integração cultural em Buenos Aires. Tenho certeza que sua empresa poderia se beneficiar da experiência. A jovem hesitou por um momento, olhando para seu laptop e então para o grupo acolhedor que a convidava. Finalmente, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Sabe de uma coisa? Acho que minha apresentação pode esperar um pouco. Durante o voo, o que era para ser um grupo de trabalho se transformou em uma animada sessão de troca de experiências. A jovem executiva, que se apresentou como Beatriz, compartilhou os desafios que enfrentava em sua empresa. Marina contou histórias de sua família na Colômbia. Felipe falou sobre como aprendeu a valorizar as diferenças culturais e Thales apenas observava, grato por ter aprendido a verdadeira medida do sucesso. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Dona Sofia. Como está o voo? Melhor impossível, respondeu ele. Acho que acabei de encontrar a próxima candidata para nosso programa de mentoria cultural. A vida tem um jeito interessante de criar círculos perfeitos, não é? Foi a resposta dela. Olhando pela janela do avião, Thales podia ver o sol se pondo no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era o mesmo céu que via todos os dias de seu escritório na Vila Olímpia, mas agora parecia diferente. Talvez porque ele finalmente havia aprendido a enxergar além das nuvens, além dos números, além do sucesso superficial. O piloto anunciou que estavam iniciando a descida para Buenos Aires. Beatriz guardou seu laptop sem nem ter aberto. Estava ocupada demais anotando ideias para transformar a cultura de sua própria empresa. Marina mostrava fotos de sua família na Colômbia e Felipe já estava organizando um happy hour com a equipe argentina que os receberia. Thales sorriu pensando em como um simples voo podia mudar tudo. Um ano atrás, ele media sucesso em milhões e títulos pomposos. Agora sabia que o verdadeiro sucesso estava nas vidas que tocava, nas pontes que construía, nas transformações que inspirava. 18 meses após aquela primeira viagem turbulenta, a Dresden Tech havia se tornado um caso de estudo em Harvard Business School. Transformação cultural na era digital. O caso Dresden Tech era o título do paper que agora circulava em prestigiosas escolas de negócios ao redor do mundo. Em uma manhã particularmente agitada, Thales encontrava-se no auditório principal da empresa em São Paulo, observando os rostos animados que lotavam o espaço. Era o primeiro encontro global de cultura e inovação da Dresden Tech, reunindo funcionários de todos os escritórios da América Latina. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe, comentou Marina, agora diretora global de integração cultural, ajustando o microfone em seu blazer. Lembra quando achávamos que expansão internacional era só sobre processos e sistemas? Thales sorriu, recordando-se de suas antigas apresentações cheias de gráficos e projeções financeiras. No palco, Juan Carlos da Colômbia compartilhava como o programa de mentoria reversa havia transformado a forma como as equipes colaboravam. Carolina, agora líder técnica regional, demonstrava como a diversidade cultural havia impactado positivamente o desenvolvimento de produtos. Senhor, Dresden, uma jovem estagiária se aproximou timidamente. Dona Sofia acabou de chegar. O coração de Thales acelerou levemente. Depois de meses de videoconferências, seria a primeira vez que encontraria pessoalmente sua mentora desde aquela reunião no Rio de Janeiro. No camarim improvisado nos fundos do auditório, Dona Sofia aguardava, tão elegante quanto ele se lembrava. Seus cabelos prateados emolduravam um rosto que irradiava sabedoria e serenidade. Meu querido, ela sorriu abrindo os braços para um abraço caloroso. Que orgulho ver o que você construiu aqui. O que nós construímos, corrigiu ele gentilmente. Nada disso seria possível sem aquela lição no avião. Dona Sofia riu suavemente. Às vezes, precisamos de um pequeno empurrão do destino para encontrar nosso verdadeiro caminho. Mas a transformação sempre vem de dentro. O auditório estava em silêncio quando eles subiram ao palco juntos. Thales observou a plateia.
rostos de diferentes nacionalidades, culturas e backgrounds, todos unidos por um propósito comum. Beatriz, a jovem executiva do avião, estava na primeira fila, agora como consultora do programa de transformação cultural da Dresden Tech. Há 18 meses, começou Thales, sua voz clara e serena. Eu achava que sucesso se media pelo assento que ocupávamos em um avião. Hoje sei que o verdadeiro sucesso está nas conexões que criamos, nas vidas que transformamos, nas pontes que construímos. Dona Sofia tomou o microfone. Quando meu marido e eu fundamos esta empresa, sonhávamos em criar algo que transcendesse números e tecnologia. Sonhávamos com uma organização que valorizasse, acima de tudo, o potencial humano. As próximas horas foram preenchidas com apresentações emocionantes. Equipes de diferentes países compartilharam suas histórias de transformação. Um desenvolvedor argentino contou como o programa de intercâmbio cultural havia mudado sua perspectiva sobre colaboração. Uma gerente chilena apresentou os resultados impressionantes de projetos liderados por times multiculturais. Durante o coffee break, Thales encontrou um momento de quietude em seu antigo escritório. As paredes de vidro ainda ofereciam a mesma vista espetacular de São Paulo, mas seu olhar estava diferente. Não via mais apenas prédios e carros, via histórias, possibilidades, conexões. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Theodore. Reunião do conselho amanhã. Precisamos discutir a expansão para a Europa. Traga sua equipe. E não se preocupe, já reservamos os voos. Na classe econômica, é claro. Thales sorriu, guardando o celular. Na mesa, uma foto recente mostrava ele com sua equipe em Machu Picchu. Uma viagem que começou como workshop de liderança e terminou como uma profunda experiência de conexão humana. Marina bateu na porta. Thales, o pessoal do Chile trouxe uma apresentação incrível sobre inovação social. Você precisa ver isso. Enquanto caminhava de volta ao auditório, Thales refletia sobre como sua definição de sucesso havia mudado. Não era mais sobre títulos, status ou reconhecimento. Era sobre o brilho nos olhos de um funcionário ao ver sua ideia ser implementada. Sobre o sorriso orgulhoso de uma equipe ao superar desafios juntos. Sobre o poder transformador de simplesmente ouvir e valorizar cada pessoa. O sol se punha sobre São Paulo quando o último participante deixou o auditório após o encerramento do encontro global. Thales permaneceu sentado na primeira fileira, absorvendo o silêncio que agora preenchia o espaço antes vibrante, com vozes e histórias de diferentes sotaques e culturas. Pensativo, a voz de Dona Sofia ecoou pelo auditório vazio. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele com a mesma elegância de sempre. Reflexivo, respondeu ele sorrindo. Sabe, estive pensando em como uma única decisão pode mudar completamente o rumo de nossas vidas. Ah, você fala do assento no avião? Não apenas isso. Falo da decisão de aprender com aquele momento, de permitir que aquela experiência me transformasse. Dona Sofia assentiu, seus olhos brilhando com sabedoria. A vida raramente nos oferece segundas chances tão claras quanto a que você recebeu. O mais importante é o que fazemos com elas. O celular de Thales vibrou. Era uma mensagem de Carolina de Bogotá, compartilhando fotos da celebração da equipe colombiana após o evento. Em uma delas, Juan Carlos estava mostrando orgulhosamente o prêmio de inovação cultural que haviam recebido. Viu só, comentou Dona Sofia espiando as fotos. Isso é sucesso real. Não é sobre prêmios ou reconhecimento. É sobre o orgulho genuíno nos olhos das pessoas. Thales pegou sua pasta, retirando um documento que havia guardado por muito tempo, sua antiga apresentação, aquela que havia preparado meticulosamente para a primeira reunião com o conselho. As páginas estavam cheias de gráficos, projeções e termos técnicos, mas vazias de humanidade. Pretende usar isso na reunião de amanhã? Perguntou Dona Sofia curiosa. Na verdade, respondeu ele, pensei em usar como material didático no próximo workshop de liderança. Um exemplo de como não abordar expansão internacional. Os dois riram, e o som de suas risadas ecoou pelo auditório vazio, como se o próprio espaço aprovasse a ironia da situação. Thales, disse Dona Sofia, seu tom mais sério,
Quando Theodore me contou sobre o jovem prodígio que estava revolucionando os números da empresa, confesso que fiquei preocupada. Já havia visto muitos jovens talentos se perderem no próprio sucesso. Mas você me surpreendeu. Como assim? Você não apenas aprendeu a lição, você a transformou em algo maior que você mesmo. Este programa de integração cultural, a forma como você está mudando a mentalidade corporativa, isso vai muito além do que eu poderia ter esperado. Eles caminharam juntos até a saída do prédio. A noite já havia caído sobre São Paulo, mas a cidade pulsava com sua energia característica. No estacionamento, Marina e Felipe aguardavam para um jantar de comemoração. Sabe o que é engraçado? Refletiu Thales. Antes, eu media sucesso pela altura do prédio onde trabalhava, pelo modelo do meu carro, pela classe em que voava. Agora você mede pelo impacto que causa na vida das pessoas, completou Dona Sofia. E isso, meu querido, é o verdadeiro legado que você está construindo. O grupo seguiu para um restaurante tradicional no Bexiga, onde a comida italiana era servida com aquela hospitalidade característica do bairro. Entre risos e histórias, celebravam não apenas o sucesso do evento, mas a jornada que os havia trazido até ali. Um brinde, propôs Dona Sofia, erguendo sua taça, aos assentos de avião que nos ensinam lições valiosas. E às pessoas que nos ajudam a aprender com elas, completou Thales. Na manhã seguinte, a caminho do aeroporto para mais uma viagem de trabalho, Thales observava a cidade despertar. Seu carro agora era mais modesto, seu apartamento havia deixado a Vila Olímpia por um lugar mais acolhedor em Pinheiros, e sua definição de sucesso, bem, essa havia mudado completamente. No saguão de embarque, uma cena chamou sua atenção. Uma jovem executiva ajudava uma senhora idosa com suas malas, conversando animadamente sobre suas histórias de vida. Thales sorriu, reconhecendo Beatriz, a mesma que conhecera em seu voo para Buenos Aires. O ciclo continuava, as lições se multiplicavam, e a transformação que começara com um simples assento de avião agora tocava cada vez mais vidas. No fim, Thales havia aprendido que o verdadeiro sucesso não estava no destino, mas na jornada, e principalmente nas pessoas com quem compartilhamos o caminho.